como a gente diz, uma coisa que justapõe a outra, sabe? Quando a gente vê uma dança que é muita justaposição de técnicas, é uma outra maneira de se criar e que é complexa. E que as decisões... Aí, como é que a gente decidia as coisas? O que ficava? A gente experimentava e, a partir da prática, a gente via o que funcionava. E o que é que funcionava? Para Motim, o que é funcionar, né? No caso de Motim, era quando a gente ia para a rua e a gente via... Para a gente, a relação era muito forte, porque a questão do riso, a relação da empatia, do riso do outro e do rir junto, rir com, era uma dos referenciais da gente de pesquisa e dramaturgia. Era rir com, não era nem rir para, nem rir de, nem rir sobre, era rir com o outro. Então, a gente queria provocar esse estado de rir com o outro, tanto entre a gente como com o público. E aí era na prática que a gente percebia o que funcionava, o que criava esse estado de rir com e o que não criava. E isso tem a ver com uma construção de ir percebendo os acontecimentos, né? E às vezes coisas aconteciam durante a temporada que a gente ia elegendo para se manter, para sustentar, né? E aí, nesse sentido também, a obra teve que ter um pensamento processual, que ela foi se modificando ao longo do tempo, e até hoje o motim se modifica ao longo do tempo, a depender do lugar que a gente faz, do contexto. A gente já dançou no palco giratório, em Montes Claros, no dia do Ele Não. E a gente quase... Teve uma mulher que ficou gritando na minha cara, enquanto eu estava rindo, indignada comigo, porque ela era enfim, do coiso, né? Então, assim... É muita complexidade aí para dar conta no momento da apresentação, mas que a coisa que emerge, como a gente pode sustentar um Estado, né? Algo que a gente elegeu juntos, todo mundo, para sustentar naquela composição. Então, e entendendo que os acontecimentos são importantes. Mas isso eu estou falando de uma obra que Motim é uma obra que ela tem uma configuração, né? No doutorado, agora eu vou discutir esse lugar da composição em tempo real. Então, o acontecimento já é um lugar muito mais rápido, né, que acontece. E a Marília perguntou se você chegou a uma definição específica do que é improvisar. Não, ainda não. E eu acho que eu nem quero chegar numa questão específica do que é improvisar, mas que existem vários modos de entender a improvisação, e isso tem a ver com as maneiras como as pessoas lidam com alguns contextos de dança, né? Mas, lógico, eu acho que eu talvez vá construir algo que balize isso tudo, mas eu ainda não cheguei num específico, porque eu já discuti na outra pesquisa uma discussão sobre coreografar e improvisar. E tensionei um pouco esse lugar, ou distensionei. A Ju está perguntando sobre isso, sobre composição também. Uma improvisação que a gente está fazendo aqui agora não é uma construção coreográfica? Por que não, né? E aí, quando eu perguntei isso a Gabi Santana na entrevista lá, nessa pesquisa, Gabi falou que para ela composição e coreografia tem uma intenção diferente. Que coreografia tem uma intenção de fixar. E composição não tem uma intenção de fixar. Então, enfim, algumas coisas para balizar e para ainda aprofundar, desdobrar, né? Não tá, são coisas que eu estou trazendo, assim. E nesse pensamento sobre composição, eu estava conversando com o Kiran aqui esses dias em casa, que a gente mora juntos, e a gente ficou pensando muito sobre essa questão de compor, né? Kiran trouxe essa reflexão de composição é compor, por conjuntamente, né? Então, e que composição acontece no nosso cotidiano também, é algo que a gente faz enquanto ação no mundo, a gente compõe, né? E que ele trouxe essa questão de compor, como pôr junto, como juntar, né? Então, pensar nessa construção coletiva do compor é algo que eu acho que tem que se desdobrar. E eu sei que a Fernanda Eugênio discute muito isso, assim, nos textos, né? Então, eu estou começando a ler, mas é um foco que ela trabalha muito.
Teve um seminário que foi feito também em Brasília uma vez, que a Márcia Almeida conduziu. Tem uma publicação sobre isso, que é só falando sobre composição, né? E aí tem vários textos, enfim, com várias óticas diferentes, mas eu até escrevi um que chama O que é coreografia, ponto de interrogação, que é justamente isso, né? Falar sobre coreografia do lugar da improvisação e aí, enfim, fazer essa articulação com autores que definem composição e coreografia. Tem gente que considera a mesma coisa, tem gente que não considera, né? Então a problematização vai um pouco nesse lugar. Quem tiver interesse, eu acho que é fácil de achar em PDF pelo Google mesmo. Depois eu posso Como é o pôr aqui nome também no Stories. Eu posso deixar a referência no Stories, porque eu não lembro o nome do livro especificamente. O nome do meu artigo era O que é coreografia, ponto de interrogação. Eu tenho que ver, mas eu deixo aí para vocês. Senão eu tenho o PDF também, eu posso encaminhar para quem quiser. O Gilberto perguntou... Fala. Não, eu ia só falar, já que a gente estava falando de livro agora, que eu falei dessa questão de motim, né? Eu expliquei o processo de motim, e a gente tem uma publicação feita, o coletivo, e esse é o Linda. livro. Motim, Paisagens e Memórias do Riso. E a gente fala só sobre o processo de criação. São vários artistas que participaram da criação, não todos, não todos, mas vários deles, alguns deles que quiseram escrever sobre o processo. Então, eu sinto, na minha pesquisa que eu tenho feito, que falta muito livro falando sobre o processo criativo. Que a gente tem muito sobre analisando a obra pronta, falando sobre técnicas, mas sobre o processo de criação tem poucas coisas escritas. E eu acho bem válido que as pessoas escrevam sobre. Eu não sei se tem pouca coisa escrita ali. Às vezes eu tenho muita dúvida sobre isso, sabe? Às vezes eu penso que as pessoas estão produzindo coisas na academia, só que isso fica restrito à academia, às vezes fica um pouco perdido em bibliotecas digitais. E a galera não acessa ou não, sabe, não consegue pesquisar de forma apropriada, enfim. Porque tem tanta gente que me procura, por exemplo, falando sobre improvisação, e eu fico pensando, cadê os textos dessas pessoas? Elas terminaram, né? Terminaram teses, terminaram dissertações, terminaram iniciações científicas, quer dizer, isso tá por aí, né? Mas como ainda é caro, eu acho que publicar em papel, talvez agora que o e-book está tomando um pouco mais de força, a galera se motive um pouco mais a compartilhar, né? Mas, enfim, acho que isso é um lugar importante também, da gente compartilhar coisas quando a gente sabe que elas estão aí, né, com essa possibilidade de serem lidas. O Gilberto pergunta como você pensa a relação entre improvisação e performance na tua pesquisa. Eu lembro que na primeira parte da live, ele tinha comentado sobre o livro do Pablo, e falando isso, né? Porque o Pablo, ele vem da performance, então também ele fez um recorte do Zaniceto muito nesse lugar da performance. E aí, em seguida, vinha essa pergunta dele. Gilberto, eu não vou focar na performance, não, porque eu realmente quero, a minha pesquisa de doutorado é bem nesse lugar da improvisação, composição em tempo real, construção dramatúrgica coletiva e com experiências de vários repertórios de dança. Então, eu acho que já é muita coisa. E aí, eu não quero me aprofundar nesse lugar da performance, assim. Lógico que são coisas que eu leio e, obviamente, várias referências de performance me chegam também porque discute várias das questões sobre improvisação, né? Inclusive contextuais, né? Nesse lugar de uma discussão sobre essa relação de prática e discurso político. Mas eu não vou me aprofundar nessa questão da performance, não. Aí, só uma coisa, Lica. Você quer terminar? Não, era isso. Só ia... Não, que o Conrado só reforçou que o rodízio dessa liderança também funcionava nas apresentações, né? E a propaganda do livro ela já fez, com. Aí a Suelen está perguntando se você pode falar um pouco mais sobre os tipos de improvisação, como que você enxerga isso. E ela está falando assim, você falou sobre estruturado e eu queria saber um pouco mais sobre isso, para pensar isso dentro do funk, que é a área de interesse e de pesquisa dela. Tá. Essas relações de organização no momento da criação, né? Então, o que seria uma improvisação estruturada? Seria você pensar as ações que você vai fazer, por exemplo,
eu criei um solo e eu sabia a cada momento o que era que eu queria de cada momento daquele solo. Mas eu improvisava o movimento. Mas eu sabia que, por exemplo, na primeira parte eu ia estar deitada no chão e ia ficar movendo partes da minha lateral do corpo de uma certa maneira. E no segundo momento eu ia trabalhar com espirais e com sinuosidades no corpo, descendo e subindo para o chão e falando um texto. E um texto que era um texto construído, mas que podia ser improvisado na hora. Assim como os meus movimentos, o que eu ia fazer no movimento era improvisado. Né? Então, e aí eu fui construindo toda a base do meu solo. Eu sei o caminho, eu sabia mais ou menos um tempo, uma ideia de tempo, de começar e terminar. Às vezes tinha música, às vezes era no silêncio, ou às vezes tinha um texto que definia um começo e fim de cada momento. Mas existe uma estrutura, e a partir dessa estrutura existe uma improvisação realizada de movimentação, por exemplo. Isso é uma maneira de improvisar estruturado. Uma outra maneira de improvisar seria a improvisação semi-estruturadas, que aí é o que muita gente trabalha com os scores, né? Que é o Tuning Scores, por exemplo, da Lisa Nelson, outras pessoas. Scores são marcações. Então, uma semi-estruturada seria uma composição que você sabe que você vai fazer, você vai entrar, scores são marcações. Então, o que tem a marcação dessa composição? Você pode entrar ou sair, você pode fazer igual, dançar igual a outra pessoa, ou dançar contraditório àquela pessoa, tipo, de uma maneira oposta, contraditória. Sempre que alguém descer, você vai levantar, toda vez que alguém levantar, você vai descer. Então, existem marcações, mas elas são relacionais. Tudo depende do que acontece na cena. E o tempo que isso vai acontecer, o tipo de movimento que vai acontecer, não importa. Não importa não, né? Acontece na hora. Mas é semi-estruturado no sentido de pequenas marcações de como isso acontece. Então, tem alguns artistas que trabalham com essa semi-estruturada, que são só marcações do que vai ou não vai ter na cena. E a improvisação de composição em tempo real, que é sem nenhuma estrutura e sem nenhuma marcação. Então, é entrar em cena e a partir do que vai acontecendo, dos acontecimentos, do que vai surgindo, do que vai sendo colocado por cada um que vai entrando, que você vai criando aquela composição. Então, até agora eu mapeei essas 3 maneiras assim, de organização. A estruturada, eu dei um exemplo de uma estruturada, mas que pode ser estruturada de várias maneiras, né? Mas é mais ou menos isso. Não sei se a Ana tem alguma coisa a acrescentar, se Ana... Não, é porque é muito louco, né, Li? Porque eu acho que como é uma coisa que está em construção, realmente tem um olhar de cada improvisador para isso, né? Porque ouvindo você falar, por exemplo, o Julian Hamilton, com quem eu trabalhei um tempo, né, que eu fiquei pesquisando muito a partir do lugar dele de investigação, ele fala que está fazendo composição instantânea, mas na medida que eu ia assistindo uma e outra e outra e outra apresentação do mesmo espetáculo, eu identificava que tinham elementos ali que estavam fixados. Então, por exemplo, ele trabalha muito com construção de personagem. Cada pessoa tinha um personagem muito claro que fazia. Tinha, por exemplo, eu lembro de um espetáculo dele que tinha algumas músicas, elas entravam. Você não sabia que horas que elas iam entrar, mas elas sempre entravam. E ele falava que não tinha nada marcado, mas na medida que eu comecei a fazer a análise de, por exemplo, um espetáculo só, várias apresentações, eu comecei a ver que o que ele chamava de composição instantânea tinha alguns pilares, que é o que você chama de semi-estruturado, por exemplo. Então, acho que isso depende muito, né? Acho que a gente, claro, dentro da academia, você tenta formular algumas questões, mas que eu também acho, isso eu falo um pouco no meu pós-doc, né, que eu publiquei. Eu falo assim, cara, para mim, escrever sobre improvisação já é um paradoxo, porque é você querer formatar uma coisa que não tem forma, né, que está em constante transformação. Então, para mim, só de ter uma escrita que, primeiro que é escrita, que já fica ali, pá, né, num texto, que alguém vai ler aquilo duro. E depois uma escrita que não é improvisada, que eu volto para aquele texto uma, duas, tem revisão, tem não sei o quê. Para mim, escrever sobre aquilo já era um paradoxo fenomenal, assim.
Então, eu acho muito louco também esse lugar da escrita, da improvisação, né? Como que é isso? Como que a gente pode também... Eu acho que é necessário ao mesmo tempo produzir esse tipo de conhecimento, mas também como que a gente pode ir criando outras formas, né? Eu acho que o livro do Motim é muito massa, porque ele tem esse respiro também, enfim. Mas eu queria só voltar aqui, porque tem muito comentário da galera. Aí, ó, a Gilsa. Há várias definições de acontecimento, mas podemos pensar sobre o que está acontecendo no gerúndio mesmo. As mudanças corporais, as escolhas, as percepções. Conrado, as intervenções de cada pessoa vão se transformando. O Saul está perguntando, os saberes vão se aglutinando? Aí não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Eu acho que esse dos saberes vão se aglutinando, eu acho que foi na hora que a gente estava pensando em justapondo, né? Eu acho que os saberes... Eu trabalhei, enfim, tem um conceito de algumas pessoas que estão discutindo decolonialidade, um deles é o Walter Mignolo, escreve Mignolo. E ele traz uma reflexão sobre universal e pluriversal, né? Então, eu fico pensando nesse lugar de uma composição que é pluriversal, que tem várias vozes, né? Que não é várias pessoas já falaram sobre isso. Mas, e aí, no meu mestrado, eu discuti um termo que o Deleuze e Guattari, eles discutem, né? O termo territorializar, a Sueli Ronick também, né? Na questão da subjetividade, territorializar, desterritorializar e reterritorializar. Eu usei isso como uma maneira de pensar esse processo de criação coletivo compartilhado. Que você tem um território, você se desterritorializa no momento da criação, você tem que entrar em contato com o saber do outro e assumir o saber, e vivenciar, experienciar o saber do outro, que já vai virar um saber seu também, a partir dessa maneira que você experiencia pelo corpo, pela prática e praticando junto, para depois reterritorializar numa obra, né? Numa configuração. No caso dessa experiência do mestrado, que eu estava falando de compor, de criar obras mesmo. Só que aí no final, no último capítulo, eu fiquei pensando, será que seria reterritorializar ou seria multiterritorializar, sabe? Porque aí já é um termo de um geógrafo que ele traz essa reflexão sobre multiterritorialização. Que esse reterritorializar não seria construir uma ideia, de novo, de único, né? De unicidade, mas uma ideia de multiterritório. Enfim, no final eu cheguei nessa conclusão como um encaminhamento para uma continuidade do estudo, né? Porque traz reflexões. Como é que eu vou trazer uma obra, uma dramaturgia tem que ter uma construção de unidade para que seja, né, assimilada, talvez, para quem esteja como espectador. Mas será que sim? Porque essa unidade acontece mesmo? Porque o próprio espectador já tem suas próprias construções de sentido a partir da obra. Então já é um multiterritório, né? Não vai chegar do jeito que eu quero que chegue. Não é uma dramaturgia que eu fixo e o outro vai receber tal e qual foi imaginada. Ela já vai ter desdobramentos de outra maneira, né? Já vai ser muito territorializada de alguma maneira. Então, ficou por aí. Eu não trouxe a questão do espectador no meu mestrado, mas é uma das questões que, obviamente, vai ter que atravessar o meu doutorado. Porque a partir do pensamento de composição em tempo real, a dramaturgia ela é construída com o espectador junto, não tem essa camada de sentido. Eu uso mais uma discussão sobre a dramaturgia como camadas de sentido. E tem uma artista que ela fala desse lugar. Tem algo que fica visível e invisível nessa construção dramatúrgica, sabe? E que eles coexistem. É Ana Paz, que ela discute dramaturgia por um viés bem interessante, que é de cumplicidade entre o público e o artista. E a dramaturgia visibiliza umas coisas, mas tem coisas que não estão visibilizadas, mas que fazem parte do processo e que são muito importantes para sustentar a dramaturgia. Enfim, tem essas complexidades aí que eu encontrei nesse lugar de que teria
esses saberes todos juntos para uma construção dramatúrgica. Tem uma coisa que eu escrevi até no texto que eu lembro para mim ficou muito forte isso, quando eu entrevistei o Mark Topkins, e aí ele falava muito da questão da falha, né, que as pessoas às vezes têm muito medo de improvisar em público porque tem medo da falha, e ele discutia justamente isso, mas o que é a falha, né, e também pensar sobre esse lugar de que, o que é o acerto, por que a gente acha que tem que ficar acertando o tempo todo. E ele falava muito dessa relação de cumplicidade com o público, que a grande questão é que a gente está acostumado com o público que vai para ver a gente ser bem sucedido, né? Ele vai para o teatro para ver a gente fazer algo que ele não conseguiria fazer, né? Que ele não daria conta de fazer. Por isso, se a gente começar a tratar essa relação com o público de forma mais horizontal, né? E convidar o público para estar com a gente no que entre aspas, funciona e no que, entre aspas, não funciona. E convidar o público a falhar com a gente, né? A entender o que tem de humano também no nosso corpo, e, né, o que a gente pode produzir. Que, nesse momento foi interessante, naquele momento não foi, mas se o público está junto comigo, ele entende que isso faz parte de um processo. Né? Então, isso para mim foi bem bonito, assim, quando ele trouxe. A Gilson ainda estava lá falando dos acontecimentos, né? E ir percebendo os acontecimentos. A Roberta fez uma brincadeira aqui, falou que depois o RIRCOM virou RIRCOM de Conrado, porque ele criou a performance A, e ele veio para cá no passado, né, para Fortaleza, e apresentou aqui no Temporal. Conrado falou, tem que trabalhar devagar para não espantar os devires. Aline, pode-se dizer então que o público cria a dramaturgia do acontecimento? Calma. E o Tiago falou, gosto dessa ideia do gerúndio, do acontecimento. E aí tem uma outra pergunta do Gilbert. Tempo real é um termo que pode ser atualizado como acontecimental? E a Roberta, pode repetir essa questão de fixar como uma diferença? Bem, já tem 3 perguntas aí, Li. Tá, em relação a essa questão do público criar a dramaturgia, eu sinto que o público não cria a dramaturgia, mas ele compõe junto, né? O olhar do público também tem um lugar de composição. Ele cria sentidos, mas não necessariamente ele cria dramaturgia, entendeu? Eu acho que a gente não pode tirar a intenção do artista de criar uma dramaturgia. É óbvio que o trabalho laboral que a gente faz para criar uma dramaturgia, é lógico que ele fica visível, que tem coisas que são visíveis e que são muito presentes ali na obra. Mas a gente também não pode achar que a maneira como chega para o público chega tal e qual é a intenção como um todo, né? O público compõe junto, mas ele compõe no sentido dos sentidos, né? Cria sentidos, né? Ele vai também criando sentidos a partir da sua própria experiência e do seu contexto. Que aí é uma outra questão que eu trago nessa discussão sobre improvisação, que a gente não pode também olhar para esse lugar da improvisação e da composição com improvisação como um lugar de que ela não é atravessada por um lugar contextual, que ela não tem marcas, de que não vai ser lida de certas formas, que só o fato de ter uma certa... visto só num lugar de liberdade, mas, entendeu? Tipo, existe uma complexidade também sobre quem está realizando a obra, o contexto da obra, o contexto da improvisação, mesmo que seja composição em tempo real, existe um contexto ali que está sendo feito, existe um corpo ali que está presente. Que tipo de corpo é esse, né? Qual é o corpo? Qual é a raça desse corpo? Qual é a idade desse corpo? Como esse corpo é? Tudo isso traz marcas para a improvisação que cria sentidos, né? Que a gente tem que entender que tem essa complexidade aí. Que a improvisação também não tem... precisa compreender, ter uma consciência. As pessoas que trabalham com improvisação têm uma consciência desse contexto, né? Que é criado na maneira que você compõe, que você cria. Ele não é liberto de um monte de organizações e formas contextuais. Então, eu sinto que tudo isso tem que ser levado em consideração e saber que o público vai construir junto, mas ele não é
o criador solamente da dramaturgia, né? É uma composição conjunta. E eu acho que isso tem graus e graus, depende da maneira como o espetáculo está estruturado, né? Tem espetáculos que realmente tem uma estrutura que não abre espaço para o espectador ter outras leituras, e tem espetáculos que têm um desejo de abrir, de ser mais aberto para que o espectador tenha outros desdobramentos de leitura, né? Então tem uma gradualidade aí, né? Eu acho que o espectador sempre participa de uma construção de sentidos do espetáculo, mas que existe uma gradação de mais ou menos a partir de quem cria e da maneira como cria. O que a Roberta perguntou. É que tem várias coisas. O Gilberto tinha sugerido O Rio da Consciência, que é um livro do Oliver Sacks. A Roberta tinha perguntado o nome da publicação lá de Brasília. Eu já coloquei aqui, Roberta, escrito, mas vou colocar no Stories também depois. A Roberta falando, a aposta da CAPES exigindo que a gente publique em periódicos indexados e mantemos o livro. É duro, sim. Tem uma questão também que é de... Enfim, né, gente, que é desses processos que a gente tem de burocratização, às vezes também das publicações, né, e às vezes lidar com uma realidade que eu vejo que é muito fora do que o nosso contexto socioeconômico permite, né. Então eu fico vendo, assim, por exemplo, os nossos periódicos com alguma frequência têm atrasos fenomenais de publicação, porque são as mesmas pessoas que fazem parecer que estão no conselho editorial, que escrevem, que tudo, né, assim, a coisa fica girando em torno de uma quantidade muito pequena de pessoas, porque, especialmente na área de dança, os cursos, de modo geral, têm um corpo docente muito enxuto, né? Então, sempre muito sobrecarregado também, né? Conrado, o tema da improvisação é transdisciplinar, então fica pulverizado em várias áreas também, né? Roberta, fora Fordismo da CAPES, Gilberto, não sobre performance mãe enquanto performance. Mais. Depois ele corrigiu. Não sobre performance, mas enquanto performance. A Valéria. Vejo que muitos trabalhos não se dedicam a deixar rastros de processo enquanto escrita. A universidade costuma ver isso como memorial e deixar fora do texto final. Foi o que percebi. Conrado, essa organização disciplinar da universidade faz com que seja difícil articular saberes produzidos em áreas distintas. Eu acho que tem um engessamento em vários sentidos, né, com que a gente precisa, enfim, tentar fissurar mesmo, né, a própria temática da live dali hoje, para mim, né, quando ela vai falando dessas organizações rizomáticas de grupos, por exemplo, eu fico pensando nisso, assim, para mim isso é um eterno imbróglio na academia, assim, como manter um grupo de pesquisa que tenha um pouco mais de horizontalidade, se a gente está lidando com pessoas que normalmente são transeuntes, assim, né, elas passam por a gente durante alguns anos e não permanecem, e já tem um lugar de colocação de um professor, a CAPES exige para você organizar isso dentro de uma conduta de registro, você tem que colocar um líder do grupo de pesquisa, então isso já coloca uma pessoa como se ela estivesse acima das outras, quer dizer, é o tempo todo tentando fissurar esse lugar, né? E aí, como fazer que também quem está, por exemplo, num curso de graduação, comece a se interessar por pesquisa, ganhar mais autonomia, entender esses processos de troca, né? Por exemplo, esse, né, Li, assim, quando eu estava em Uberlândia, a gente conseguia fazer isso um pouco mais na UFO, da galera, cada semana um conduzia o grupo de pesquisa e tal. Aqui a gente está engatinhando, tentando fazer isso acontecer, né, mas é sempre uma questão, assim, quando a gente vai para a universidade, né. Aline, como você aborda a presença do público na composição em tempo real? Ele é um improvisador, dramaturgo, está colaborando para o acontecimento surgir? E se sim, como vislumbra trazer essa presença? Você acabou de falar isso um pouquinho, mas se quiser comentar um pouco mais. E a Mônica, acho que a estrutura que a gente encontra no funk é a letra e as batidas, né? Isso é bem forte no funk de fato, assim. Na minha opinião, a partir delas que começamos a pensar em quais movimentos fazer. Uma questão que a gente vem falando muito aqui também, Li, que eu acho que dialoga bastante com o que você está conversando hoje com a gente,
Por exemplo, a Suelen e a Mônica, que você conheceu aqui, para quem não conhece, elas são estudantes de graduação aqui do curso de dança, e elas têm um trabalho com o funk, né? E a gente vem discutindo muito isso, assim, o que, que é a gente dançar o funk na festa e o que é a gente começar a encarar o funk como processo de pesquisa, estudo e pesquisa, né? E em que momento essas coisas se encontram e em que momentos a gente precisa dar um passo adiante realmente para começar a produzir conhecimento a partir disso, né? Tem muita gente que já escreveu sobre isso também, então como que a gente começa a dialogar com esses lugares? E é sempre uma questão, assim, porque às vezes a estrutura ela é mais formal, né, no funk, assim, tem alguns movimentos que eles são bem estabelecidos já, então como dali explodir isso para outros lugares de improvisação, né? Isso é uma questão bem recorrente para as meninas, assim, que a gente tem enfrentado aqui no grupo de pesquisa. Mari, ótimo. Ana, muito importante distinguir essas especificidades, porque dentro disso tudo tem a relação com o tempo, que também muda tudo na percepção. A Gilson lembrando do corpo mídia. Gilber, muito bom o livro da Ana Paz, li. Ela tem um livro mais recente, Ritmos Afetivos nas Artes Performativas. Ó, gente, por falta de leitura, ninguém fica nesse isolamento, hein? Presta atenção. Tiago, a expectativa da virtuosidade na experiência cênica é uma tensão muito complexa. Qual o nome da pesquisa do Mark discutindo a falha com o público? Então, Tiago, na verdade, ele não tem uma pesquisa especificamente falando sobre isso. Foi na minha pesquisa de pós-doutorado que eu fiz na Universidade de Barcelona, que eu entrevistei algumas pessoas. Uma das pessoas foi o Mark Tompkins, e a gente falava muito sobre essa questão da relação corpo-espaço e da relação com o público na composição em tempo real. E ele falava muito sobre esse lugar do risco, né? Que uma das perguntas que eu fazia era esse lugar do risco, como que ele via, porque o Mark, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de vê-lo improvisando. Oi? Oi, Li? Pode falar. Improvisando com o público, mas ele, assim, ele se joga. Assim, tudo pode acontecer literalmente, assim, né? Você nunca sabe o que esperar do Mark. Então, é uma coisa... E aí ele começou a discutir sobre isso. Ele falou, tá, mas e aí, né? O que é falha? E tá, se eu considero alguma coisa uma falha, eu posso fingir que eu não falhei, posso passar por cima, eu posso olhar para as pessoas e assumir que eu falhei, e eu também posso convidar as pessoas a falharem comigo. Né? Então, também, que lugar é esse? Né? Se a gente realmente pensar sobre um conceito de falha como existente, ainda assim eu tenho várias formas de lidar com isso, né? Aí eu falo um pouquinho disso enfim, gente, depois eu posso falar também um pouco mais, mas a gente está distribuindo agora em PDF 2 livros que a gente publicou no grupo de pesquisa. Esse é um, que é onde está o meu pós-doc, que eu falo um pouquinho sobre isso, e o outro é a Dramaturgia do Corpo, Espaço e Territorialidade, que é o mais antigo, de 2002. Daí, se vocês quiserem, só manda um direct pra gente com o e-mail de vocês e a gente encaminha os 2 PDFs. Ali, fazendo a propaganda ali. Roberto, eu já me perdi. Você falou que fez essa pergunta também, mas eu não sei qual que é. Eu vou responder, Roberto, eu sei qual é a pergunta. Fixar como diferença entre compor e improvisar, não foi isso? Não, não foi isso, não. O que eu falei foi, na pesquisa que eu fiz em 2016, eu estava discutindo coreografia na improvisação. E aí eu conversando com Gabi, perguntei se ela via uma diferença entre coreografar e compor. Porque eu estava numa discussão perguntando se coreografar, se uma pessoa que improvisa, um movimento improvisado, se ele não é uma construção coreográfica, se a diferença daquilo não é que é simplesmente em tempo real, é uma coreografia que se monta em tempo real. Então, isso foi uma das questões que permearam, nem que permearam, que emergiram a partir dessa pesquisa de 2016 que eu fiz. Porque eu vi que o entendimento de coreografia começou a ser muito diferente em relação a várias pessoas. Inclusive isso, pessoas que improvisavam que diziam que se coreografavam. Só que improvisavam, que coreografavam a partir da improvisação na hora, em tempo real. Então, é uma construção coreográfica. Mas na conversa com Gabi,
eu também tive esse outro ponto de inflexão, que Gabi trouxe essa questão de que coreografar para ela talvez tem esse desejo de fixar algo. E compor, ela usa composição, porque compor é muito mais usado dentro da questão da improvisação, porque é algo que tem transformação, que não tem esse desejo de fixação. Tem mais uma abertura e uma intenção para essa transformação que acontece no tempo de uma obra para outra, tarará, entendeu? Então, essas foram as questões, mas que não é uma conclusão. Isso são coisas ainda que podem ser discutidas. Inclusive, se quiser ajudar no debate. A Gilson lembrou de um texto, Dramaturgia Ansiosa, da Miriam Van Inschot, que está no Dança e Dramaturgias, né, que o Ernesto organizou com o Paulo Caldas, Ernesto Gadelha e Paulo Caldas. O Kiran, emancipar o espectador via improvisação. A Roberta, quero mesmo a resposta à pergunta. Era essa, né, Roberta? Avisa pra gente. Era. A Roberta já está empolgada para fazer live. Ótimo, vamos fazer mais. Venha para cá, para o Temporal. A gente está super querendo gente para discutir com a gente esse lugar da improvisação e da composição em tempo real, gente. E eu acho que acabaram as perguntas? Não, peraí. Não, ainda tem mais. Não, acho que... Ô Kleber, meu anjo, tu manda... O Kleber tá querendo o livro. Você manda pra mim no direct, por favor, porque isso aqui vai se perder daqui a pouquinho. Bárbara também, por favor. Mas eu acho que é isso. Eu acho que as perguntas terminaram, Li. Aí também a gente já tá assim, a gente já tá com 1h45 de live. Então, se você quiser falar mais alguma coisa, enfim, pra gente também ir finalizando. Massa. Eu tinha trazido algumas referências de coisas que eu tô lendo que eu acho que pode ser interessante, mas é mais sobre improvisação, porque a gente tá falando tanto sobre trazer outras referências, né? Aí eu acho importante trazer o trabalho do Hugo Leonardo, que é bem interessante. Estou lendo. E esse outro também que fala sobre composição, que é a poética da oportunidade, que tem a ver talvez com essa questão do acontecimento, que ele discute de outra maneira. Então, eu acho bem interessante. São brasileiros que estão discutindo sobre contextos daqui do Brasil, de improvisação. Discutindo e fazendo, né? E fazendo, e praticando, que a Ana já trouxe. E tem, ainda esse que a Ana trouxe sobre esse tema que eu estava conversando hoje, né, de hierarquizar os saberes. Tem esse texto do Jarbas, que ele já deu uma live aqui, mas algumas pessoas não estavam. Mas é esse primeiro que chama Dançar, Jogar, Improvisar nas Danças Brasileiras. Poéticas de Encruzilhada. Então, ele traz reflexões interessantes também sobre esse lugar de outras danças na improvisação e na composição em tempo real. E... Parará. Eu peguei aqui a louca, né? Sai no meio da casa. Esse aqui é o livro que tá o texto que a Gilsa falou, tá, gente? Tem textos bem interessantes de dramaturgia. Usei muito ele na estrada. E esse aqui é o da